No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Em Monte Alegre, a cidade mais simpática de todo o Baixo Amazonas, são 13 horas e mais 30 minutos. A partir de agora, com muito prazer, com muita alegria, está no ar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. E agora você vai se deleitar espiritualmente ouvindo a primeira música evangélica do nosso programa. Olá, boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ouvir com a cantora Eliane Oliveira a linda canção Protegido. A nossa irmã Adriene, lá na Vila do Jurunduba, oferece para sua prima Thalia Souza, que está aniversariando hoje. E a nossa irmã Deise Vasconcelos oferece para a irmã Cecília, na Vila do Airi, e para os irmãos Rui e Maria Helena Munhoz, que estão na nossa sintonia no bairro da Cidade Alta. Canção triunfante. Estão preparando a forca, aquecendo a fornalha. Estão clamando contra ti, pra você não resistir e parar na caminhada. Mas teu Deus é o Deus vivo, Ele é tua proteção. E todos têm que saber que pra mexer com você tem que pedir permissão. Estão tramando planos contra a tua vida, armando a forca e aquecendo a fornalha. Estão querendo que você, irmão, desista e que você venha parar na caminhada. Estão querendo atingir a tua vida e até disseram que ninguém vai te livrar. Deus vai mostrar que Ele é Deus e tu és filho, e que ninguém toca em ti se Ele não autorizar. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Você está amparado, protegido, bem guardado com Jesus Cristo e em Deus. 1000 cairão ao teu lado, atingido, porque Deus é o teu refúgio, abrigo e fortaleza. O mundo pensa que por saber a ciência pode fazer o que ele bem entender, e por você pregar a verdade escrita querem matar e até em prisões te deter, pois não suportam ver este povo crescendo e criam leis que Deus já abominou. Mas em Jesus esta igreja está firmada, regida pela palavra e guiada pelo Senhor. Quem te escolheu foi o dono da terra e céu, quem te alistou pra guerra, luta pelos seus. Ele é aquele que te diz, filho, não temas não, segue em frente, sou eu quem te tomo pela mão. Se Deus não autorizar, ninguém mexe, nem sufoca, ninguém mata,
fecha a boca, não maltrata, não aflige, lança ampera, não te atinge, não te queima, não te afoga, não morres antes da hora. Deus é Deus, o grande é Deus, pra te guardar. Deus é Deus, Ele é o grande Deus. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Hoje à noite, esta quinta-feira, na nossa congregação do bairro do Planalto, convidamos você para o culto da Vitória. Às 19 horas, a nossa congregação no bairro do Planalto fica localizada em frente ao conjunto habitacional Casas Populares. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. Meus irmãos amados, meus amigos, chegamos ao momento mais importante do programa, a hora da verdade. É a hora em que Deus vai falar conosco por meio da Bíblia, a sua infalível palavra. Localize no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do versículo 1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns creram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os judeus semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões.
E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Muito bem, meus caríssimos irmãos e meus amigos, nós ouvimos atentamente, espero que vocês tenham prestado atenção. Depois vocês podem até ler aí na casa de vocês novamente esse texto, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 14, de 1 a 18, foi que a missionária leu para nós. Pois é, então esse texto narra o que aconteceu naquele tempo no ministério do apóstolo Paulo. Se você ler o capítulo anterior, o capítulo 13, lá relata que lá em Antioquia, Paulo e Barnabé, eles foram separados para a obra missionária. E eles saíram então pelas cidades que estão aqui catalogadas deste capítulo 14, saíram para Icônio, para Derbe, para Listra, que ficavam lá na região da Licaônia. E exatamente lá em Licaônia aconteceu um milagre. Havia lá uma pessoa que era aleijada dos pés, era coxo desde nascença. E Paulo, diz aqui o texto, vendo pelo Espírito Santo, sentiu, o Espírito Santo revelou para ele que aquele homem tinha fé para receber a bênção, fé para ser curado. Aqui eu abro um parêntese, muitas pessoas não recebem o milagre porque não têm fé, não crê, porque não é o homem que faz o milagre. Você vai perceber aqui no relato que Paulo, percebendo, sentindo pelo Espírito Santo que habitava nele, que aquele homem cria, tinha fé para receber a bênção, tinha fé para ser curado. Aí Paulo, no meio da multidão, deu uma ordem, que é assim que a gente tem que fazer como profeta de Deus. E ele deu uma ordem: levanta-te, fica em pé. E o homem se levantou. E as pessoas pensaram que Paulo e Barnabé eram deuses. Disseram: os deuses estão entre nós. E sabe o que aconteceu, amigos? Os líderes da cidade trouxeram touros, trouxeram grinaldas para oferecerem sacrifícios a Paulo e a Barnabé. A Paulo, para Barnabé, eles diziam que era o Júpiter, e Paulo era Mercúrio, porque Paulo falava bastante. E então, Paulo não aceitou, nem ele nem Barnabé, entraram no meio da multidão e clamaram: irmãos, nós somos homens iguaizinhos a vocês, sujeitos às mesmas paixões. E com muita dificuldade, Paulo os impediu aquela multidão de oferecer sacrifícios a eles, a Paulo e a Barnabé. Meus caríssimos irmãos, esse texto é muito importante, por isso que o Espírito Santo me inspirou para falar sobre ele. Primeiro, a gente percebe que havia já naquele tempo uma rejeição muito grande por parte dos judeus, que naquele tempo os judeus não aceitavam o Evangelho de Cristo. Os judeus até hoje não creram que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Até hoje os judeus estão esperando o Messias. E quando alguém pregava
que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou, que Jesus subiu para o céu, eles ficavam irritados. E eles não apenas ficavam irritados, como eles conseguiam persuadir as pessoas para que se levantassem contra os pregadores, que ousassem naquele tempo falar sobre o nome de Jesus. E foi o que aconteceu. Paulo e Barnabé, digo melhor, tiveram que sair lá de Icônio e foram lá para Derbe, para Listra, para a região da Licaônia. E foi naquela região que aconteceu o milagre. Aquele homem foi curado porque creu na palavra, porque ouviu a palavra. Por isso que está escrito lá na carta aos Romanos, no capítulo 10, que o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero aqui, meu prezado irmão, meu amigo, falar um pouquinho, já que o tempo não me permite me alongar muito, para vocês entenderem, porque está acontecendo a mesma coisa hoje. As pessoas oferecendo sacrifícios para alguém que um dia passou aqui pela terra. Eu não entro no mérito se a pessoa foi santo ou santa. Não entro nesse mérito porque eu sou santo. Você sabia que o pastor Jair é santo? Eu sou santo, mas eu sou de carne e osso. Ser santo, o conceito bíblico de santificação, é viver uma vida separada do pecado. É diferente do conceito religioso, do conceito que a maioria das pessoas tem sobre este assunto santificação. Quando a gente lê a carta aos Hebreus capítulo 12, versículo 14, lá está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é que Deus está nos ensinando? Que aqui nesta vida, se nós não nos santificarmos, se nós não vivermos uma vida separada do pecado, separada da prostituição, da feitiçaria, da mentira, do roubo, do orgulho, da vaidade, das drogas, de todo tipo de vício, se nós não vivermos separado destas coisas, de maneira nenhuma nós veremos ao Senhor, nosso Deus, no dia do arrebatamento da igreja, que vai acontecer brevemente, tá? Então, naquele tempo, quando a multidão viu que Paulo e Barnabé operaram aquele milagre, principalmente Paulo, que foi ele quem disse: levanta-te, fica direito aí sobre os teus pés. E o homem imediatamente se levantou. Eles pensavam que Paulo era um Deus e quiseram oferecer a ele sacrifícios. Lamentavelmente, meus irmãos, por ignorância, por falta de conhecimento, por não lerem a Bíblia, milhões e milhões de brasileiros ainda oferecem sacrifícios a pessoas que um dia passaram por aqui, por esta terra, que viveram a sua vida, que hoje estão na eternidade, né? Pedro, o próprio Paulo, Tiago, João, Maria, mãe de Jesus, foram pessoas santas que viveram aqui nesta terra, mas não eram deuses e nem deusas. A Bíblia diz que há um só Deus, e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem que se fez carne, que habitou entre nós, que morreu na cruz para nos salvar, que ressuscitou ao terceiro dia e que está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por todos nós. Então, amigo, esta referência bíblica, esta passagem bíblica está registrada exatamente para que nós hoje entendamos que não é certo, que é um completo erro as pessoas oferecerem sacrifício às imagens de escultura que os homens fizeram com as suas próprias mãos e ficam dizendo que são deuses, pedindo para eles e para elas milagres. Paulo disse muito claro aqui, está aqui no texto:
né? Nós somos homens iguais a vocês, porque quando a gente ora, eu oro e Deus tem feito muitos milagres. Mas o pastor Jairo não faz milagre, quem faz o milagre é Jesus. Nenhum homem faz milagre, nenhum. Só quem faz milagre é Jesus. Pedro, na porta formosa do templo, lá no capítulo 3 de Atos, fez a mesma coisa. Deu uma ordem e o coxo se levantou e entrou correndo no templo. Paulo orou, Eutico caiu lá do 3º andar, morreu, Paulo foi lá, orou sobre ele e ele ressuscitou. Mas não foi Paulo que fez o milagre. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, vocês vão colocar as mãos sobre os doentes e os doentes ficarão curados. Só que quando a gente faz isso, o doente fica curado, mas quem cura não somos nós. Quem cura é Jesus, porque o poder é de Jesus. O poder, a autoridade está no nome de Jesus. Por isso, meus prezados irmãos, concluindo a mensagem, Deus, Ele não mudou. O Deus que usou Paulo naquele tempo é o mesmo Deus que usa o pastor Jairo. É o mesmo Deus que usa qualquer pessoa que creia nele. Por isso que ele disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Não precisa ser pastor, você sabia disso? Não precisa ser pastor. Não precisa ser diácono, presbítero, auxiliar do trabalho, não. Basta que você creia. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Então você crê, você pode impor as mãos sobre alguém e esta pessoa vai ser curada. Agora não fique orgulhoso, não pense que você é o cara, que você é o tal, que você não é nada. Quem faz o milagre é Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus continue nos ajudando a crer nele, porque é somente Ele que faz milagre nos céus e na terra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E agora nós temos aqui um pedido de oração, não é, missionária? Isso mesmo, pastor. E nós vamos orar, e você aí na sua casa, se você crê conforme você ouviu nesta palavra, você vai orar juntamente com o pastor Jairo, e quem vai operar lá é Jesus, né, pastor Jairo? Com certeza, é Jesus quem vai operar o milagre. É verdade. Nós temos aqui, pastor Jairo, o nome do presbítero Osmar, lá Sim, na comunidade do Centro Grande. Conheço. Ele está dodói, nós vamos apresentá-lo em oração. Muito bem. Além do irmão Osmar, onde você estiver, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Você crê? Então coloque a mão aí sobre a pessoa. Não importa, pastor, mas eu não sou evangélico. Não importa. Tudo é possível ao que crê. Vamos apresentar também, pastor Jairo, o nosso irmão Odilson Miranda, que está ouvindo o nosso programa lá em Belo Horizonte. Elzilene. Mas com a irmã Elzilene lá em Belo Horizonte. Irmão Odilson está dodói e eu vou orar daqui, onde eu estou, em Belém do Pará neste momento. E Deus vai curá-lo lá em Belo Horizonte. Porque para Deus não há distância que nos separe. Vamos orar. Pai querido, eu preguei a tua palavra. Eu entreguei o recado que eu recebi de ti. Senhor Jesus. Agora, Paizinho, eu quero entregar nas tuas mãos as pessoas que estão te aceitando como Senhor e Salvador. Por estas pessoas eu te peço, perdoa-lhes, registra os seus pecados no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia em que o Senhor voltar para nos levar para o céu, no dia do arrebatamento da igreja. Pai, agora eu quero te apresentar o irmão Osmar, o presbítero Osmar, lá no Centro Grande, e também o nosso querido irmão Odilson Miranda, lá em Belo Horizonte. Eu vou fazer, Paizinho, o que o Senhor disse que eu posso e devo fazer. O Senhor disse: quem crê em mim também fará as obras que eu faço. O Senhor deu uma ordem e o servo do centurião ficou curado quilômetros e quilômetros de distância. Pai, eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus, ao irmão Osmar e ao irmão
Odilson, lá em Belo Horizonte. Em nome de Jesus, presbítero Osmar. Em nome de Jesus, irmão Odilson Miranda. Recebam agora o impacto do poder de Deus e sejam curados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, também eu oro por todas as pessoas que estão orando comigo agora, que estão doentes de qualquer tipo de enfermidade, inclusive de coronavírus. Em nome de Jesus, recebam a cura de todo mal agora. Fiquem livres, fiquem libertos de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Pela graça do Senhor Jesus, estamos concluindo mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta. Amanhã, dia 2, porque hoje é dia 1º, amanhã será dia 2 de abril. E nós estaremos juntinhos novamente pelas ondas do rádio, apresentando para vocês mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Este programa chegou mais uma vez aí, bem juntinho de você, pela capacidade que Deus deu à missionária Sara Freitas e ao presbítero Elisandro Magalhães. Uma boa tarde a todos, um excelente final de quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde. Deus que não perde batalha, o Deus que não muda e não falha, o Deus que não perde uma guerra e quando Ele fala não erra, o Deus que desfaz qualquer feitiço, o Deus que me serve de abrigo, o Deus que foi com Abraão e fecha a boca do leão. Deus que não perde batalha, o Deus que não muda e não falha, o Deus que não perde uma guerra e quando Ele fala não erra, o Deus que desfaz qualquer feitiço, o Deus que me serve de abrigo, o Deus que foi com Abraão e fecha a boca do leão. Se é no monte ou no vale Ele está comigo, com Ele não temo perigo, seja de noite ou de dia, desfaz qualquer armadilha, tempestade Ele acalma, se está morto faz viver. Esse Deus que estou falando é o dono do poder. Abra sua boca e dê glória, receba a sua vitória. O Deus que é onipotente é o Deus que está aqui presente. Ontem, hoje Ele é, nada pode lhe deter. Aquele que adoramos é o dono do poder. Se é no monte ou no vale Ele está comigo, com Ele não temo perigo, seja de noite ou de dia, desfaz qualquer armadilha, tempestade Ele acalma, se está morto faz viver. Esse Deus que estou falando é o dono do poder. Abra sua boca e dê glória, receba a sua vitória. O Deus que é onipotente é o Deus que está aqui presente. Ontem, hoje Ele é, nada pode lhe deter. Aquele que adoramos é o dono do poder. Deus que não perde batalha, Deus que não muda e não falha, Deus que não perde uma guerra e quando Ele fala não erra, o Deus que desfaz qualquer feitiço, o Deus que me serve de abrigo, o Deus que foi com Abraão e fecha a boca do leão. Abra sua boca e dê glória, receba a sua vitória. O Deus que é onipotente é o Deus que está aqui presente. Ontem, hoje Ele é, nada pode lhe deter. Aquele que adoramos é o dono do poder. Se é no monte ou no vale Ele está comigo, com Ele não temo perigo, seja de noite ou de dia, desfaz qualquer armadilha, tempestade Ele acalma, se está morto faz viver.